Bora para uma dica sensacional de química aqui no nosso canal do All-in. O que mais, galera? Representações importantes tem que estar na ponta da língua para a gente trabalhar com equilíbrio, com equação nuclear. Saber que a alfa é 4 e 2. Saber que a beta é 0 e menos 1. Saber que a gama é 0 e 0. O próton é 1 e 1. O nêutron é 1 e 0. Tudo isso aqui tem que saber. O deutero é 2 e 1, que é o núcleo do deutério, né? Lembra que o hidrogênio tem o prótio, o deutério e o trítio. Esse é o deutério, 2 e 1. E o pósitron, que é 0 e mais 1. Galera, essas notações, quem não sabe, pode dar um print aí. Isso aqui vocês precisam saber, tá? Beleza. Por que, Marcos? A gente precisa para trabalhar com a equação nuclear, que nós vamos começar a brincar agora. Daqui a pouco vou deixar um exercício para vocês fazerem também. Toda a equação nuclear tem que ter conservação da massa e da carga. Então, como é que a gente vai fazer agora? Toda equação nuclear tem que ter conservação da massa e da carga, tá? Me ajuda aí. Primeiro, vocês terão aí provas abertas, tá? Questões discursivas, isso é um carro-chefe aí para aparecer numa prova aberta, tá? De montar uma equaçãozinha nuclear, ele perguntando o número atômico, o número de massa do elemento formado, ou ele pergunta que elemento é, tá? Lembra que tem vestibular agora aí na sequência, bastante questões abertas, né? Então, assim, fiquem espertos para aparecer isso, tá? Quem vai para uma FAMERP aí, pode aparecer uma questãozinha de radioatividade aí para vocês também. Dá uma olhada aqui, galera. Toda a equação nuclear, a conservação da massa e da carga. O cara pode pedir assim, ó, monte essa equação nuclear. Presta atenção nesses termos aí para vocês não errarem. Urânio emitiu alfa e se transformou em X. Urânio emitiu alfa e se transformou em X. Presta atenção agora aí. Como que eu monto essa equação nuclear se o cara falar urânio emitiu alfa? Você vai colocar urânio zeta alfa. E se ele falasse urânio incorporou alfa? Ou foi bombardeado por alfa? Vocês iam colocar urânio mais alfa. Cuidado com esses termos, hein, para não montar errado. Urânio emitiu alfa e se transformou... Aqui eu estou chamando de X, mas vamos imaginar que é do jeito que estava. Se transformou em tório. Urânio emitiu alfa e se transformou em tório. É essa a reação. Agora aqui, se ele falar urânio incorporou alfa, ou urânio foi bombardeado por alfa, é urânio mais alfa para depois virar zeta. Agora eu vou simular algumas questões. Toda a equação nuclear tem conservação da massa e da carga. A massa que a gente tem antes da zeta tem que ter depois. A carga que a gente tem antes tem que ser depois. Vamos lá. Eu quero... O que o cara pode pedir na prova aberta aí? Eu quero saber o número atômico e o número de massa. Número atômico e número de massa de X. Me ajuda. Que legal que você chegou até aqui, então bora se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Será um prazer te ajudar aí rumo à sua tão sonhada aprovação. Antes da seta eu tenho 235, depois da seta tem que dar 235. Eu tenho que somar tudo que tem do lado de lá na cabeça para dar os 235. A alfa é 4. 4 mais que número para dar 235? Vamos, Marcos, 231, beleza. Aqui é 92. Para lá tem que dar 92. 2 mais que número para dar 92? 90. O cara tem duas maneiras de ele perguntar agora o X. Ele pode simplesmente perguntar assim para você, qual é o número atômico e o número de massa de X. Acabou. Na tabela periódica do cara, onde eu acho o número atômico, eu não sei. Por isso que o cara tem que colocar uma legenda. Ele pode colocar onde ele quiser o número atômico lá. Mas ele tem que puxar um elemento do lado da tabela ou embaixo ali e falar para você, ó, o número atômico de todos os elementos eu coloquei aqui, ali, ele vai fazer a legendinha. Quando a gente tira o elemento químico da tabela periódica, tem padrão. Número atômico a gente sempre representa embaixo, do lado esquerdo. Número de massa, então esse é o número atômico. Número de massa em cima, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Então se ele pedir qual é o número atômico do X, 90. Qual é o número de massa de X? 231. Mas, na prova aberta, ele deu tabela para você, ele pode simplesmente perguntar assim para você, quem é o elemento X? Galera, quem identifica um elemento químico na tabela periódica é o número atômico. Então é só você procurar na tabela periódica do cara
Quem tem 90 de número atômico vai ver que é o tório, você vai falar assim, X é o tório. Beleza? Tá. Que outro tipo de exercício pode aparecer pra gente? Pode aparecer assim, ó. Urânio emitiu X e se transformou em tório 231,90. Sempre que o cara escrever assim, tório tracinho 231, sempre que tiver um nome do elemento, traço um número, esse número é número de massa. Beleza. E às vezes você nem percebeu. Ai, mas faltou ele me dar o 90. Ele deu tabela lá no fundo, galera. Só ir lá buscar. Tudo bem? Beleza. Aí ele vai perguntar quem é X. Ué, aqui é 235. 231 mais que número para dar X? Para dar 231 mais que número? 231 mais que número para dar 235? 4. 90 mais que número para dar 92? 2. E aí? O que aconteceu? 4 e 2. 4 e 2, quem é? A partícula alfa. Às vezes não aparece partícula alfa, às vezes aparece assim, se for uma prova teste. É uma partícula que é semelhante ao núcleo do elemento químico L. É verdade, o L é 4 e 2. E se desse 0 e 0? Aí o X seria gama. Sabe? Por isso que eu falei para você saber as notações. Se for 1 e 1, o X é próton. 1 e 0, o X é neutro. Se for 0 e menos 1, é beta. Tá? Então, é para isso que a gente precisa saber aquelas notações. Já tem exercício para vocês fazerem. Beleza? Após esse vídeo sensacional aqui de química, agora não perca essa oportunidade. Olha que dica rápida aí desse vídeo de matemática do professor Rafa Jesus.